Ao nome do Senhor, que manhã maravilhosa para você que está nos assistindo. Obrigado por abrir a porta do seu lar e receber a comunhão rara. Aos vizinhos, amigos que estão ao alcance da nossa voz, tenham um bom dia para vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus, que manhã memorável, manhã de ceia do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, por esse momento, por essa manhã, por esse dia, por tudo que Ele tem propagado em nossa vida, porque Ele é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. Aleluia, 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 adorador. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se formos fazer aqui uma retrospectiva das nossas 3 últimas ministrações aqui na igreja, é maravilhoso demais ver o que o Senhor está apontando e falando conosco. Lembro-me de uma das últimas, nosso obreiro Felipe, falando sobre a videira e os ramos, ligados e enxertados no Senhor, permanecer, e falou muito sobre permanecer, e trouxe muita lição para nós com muita propriedade. Louvo a Deus por essa palavra, e pela sensibilidade desse filho, e entender e ouvir a voz do Senhor. E depois também tivemos uma outra ministração com o nosso diácono João Lucas, falando sobre não é bom deitar vinho novo em odre velho, não é isso, João? Meu Deus! Ou seja, reparar, consertar, não, é transformar. E ele fala sobre um renovo. João trouxe uma palavra muito boa, falando sobre renovo, sobre transformação, que também diz sobre permanecer. Logo em consequência dessas ministrações, tivemos aqui, para a glória de Deus também, o nosso pastor Fabiano, e no último culto trouxe também uma palavra, falando sobre Jacó, sobre a visão de Jacó, sobre a escada, sobre aquilo que foi proposto, sobre o sonho gerado em tempo de oração, o processo, muito bem, a perseverança. Você vê como essas palavras estão linkadas, como essas palavras parece que se encaixam, como outras que foram ministradas aqui continuam sendo ministradas da parte de Deus aos nossos corações. E vemos que tamanho amor é esse, o amor de Deus por nossas vidas, pela nossa família, pela nossa casa. E toda essa palavra ministrada, todos esses ensinamentos ditos aqui, pregados aqui nesse lugar, nos revela o amor de Deus para conosco, para com essa humanidade. E a palavra sempre esteve à nossa volta, e por que não dentro de nós, em nosso coração? Mas as coisas que nós vivemos no tempo presente, as tribulações e a correria, eu falo muito isso aqui, porque espero eu em Deus que haja mais despertamento dentre nós, dentro do nosso povo. Já percebemos um grande despertar, um grande mover de Deus durante esses dias. Sabemos que a pandemia para nós não é um motivo de susto. No princípio sim, porque foi tão bem divulgado o terror noturno e a peste que vinha sobre o meio-dia, a mortandade assolando as nações, e isso aterrorizou muitos, e eu confesso, eu entrei nessa também. Mas aí o Senhor nos trouxe à memória o quê? O quê, pastor? Aquilo que nos traz esperança, a palavra. Aleluia! A palavra, ela sempre estava no nosso coração, mas os temores, os terrores sufocam a palavra que um dia foi plantada. Lembra da parábola do semeador? As sementes que caem, algumas em meio ao espinho, em solos rochosos, algumas em terra boa. E sim, qual é a terra do seu coração nessa manhã? A palavra sempre liberada, a palavra sempre ecoando em nossos corações, sempre a palavra.
e me faz lembrar nessa manhã que por intermédio de uma palavra, toda a história começou. Aonde está isso? Gênesis. Primeiro de tudo, a Bíblia diz, logo nos primeiros versos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face de um abismo, trevas, não havia forma alguma, mas o Todo-Poderoso pairava. Então, cheio de fé, Deus tem fé? Sim, Ele é autor disso. Cheio de fé, e por saber que a sua palavra tinha poder, e acreditar naquilo que a palavra disse Deus. Quem disse? Deus. E o que Ele disse? Haja luz. Você vê como é importante a palavra na nossa vida, como é importante a palavra revelada, como é importante, ela sempre esteve acompanhando a nossa história, sempre está conosco a palavra, mas só começou a tomar forma depois que Deus disse. Até então, pastor Silvio, era só a presença, era só o Espírito de Deus pairando. Está pegando aí, gente? Que eu quero refletir com você nessa manhã. Nós vivemos renovo de Deus, nós vivemos campanhas maravilhosas na igreja, vemos coisas, momentos de louvor que parece que o céu desceu, parece que nós vamos ser arrebatados. Meu Deus, é muito bom, mas percebam que não só adianta ter a presença, mas é importante viver a palavra. Aleluia! A presença é boa, vai fazer a diferença? Sim, a presença chegando, mas você vê que o próprio Deus nos ensina. Ele estava num princípio em meio às trevas, então Ele disse: haja luz, e houve luz. E após Ele ter dito essas palavras, o texto diz: e viu Deus que era bom. Depois da palavra liberada, depois da palavra mencionada, viu Deus que era bom aquilo que havia sido profetizado, proferido pela sua boca. Aonde eu quero chegar com esse sermão nessa manhã? As coisas estão acontecendo, o mundo está girando, noites e dias, dias após dias, rumores de guerra, nação se levantando contra outra, pais contra filhos, filhos contra pais, pessoas saindo de casa, homens e mulheres abandonando seus relacionamentos, esquecendo de juramentos que fizeram diante do altar do Senhor, esquecendo seus princípios, esquecendo a lei, esquecendo a palavra. E nós falamos e propagamos tanta coisa que está ao nosso redor, e mencionamos o azar da vida, se é que eu posso dizer assim. Já viu quando uma pessoa encontra o outro e diz: irmão, estou numa prova, e outro: rapaz, tu não sabe da minha, e começa aquela conversa só de prova, e em vez de levantar aquela pessoa, ela sai mais derrotada, antes não tivesse encontrado aquele irmão, porque não gerou nada nele, senão morte, senão uma fraqueza, senão um terror. E o que nós queremos chamar a atenção para esse dia, para esse momento, para essa hora de palavra: o poder está naquilo que nós acreditamos, naquilo que confessamos diante do Senhor. Não basta a gente só receber a presença. Temos a presença do Espírito Santo, sim. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você, ele se move em você. Mas não adianta você somente senti-lo e não proferir nada, porque as palavras têm poder quando ditas no momento certo e na hora certa.
E eu conheço um ditado, acredito que muitos aqui, que já viu aquele cachorro que late muito, late, ele não morde. Já viu o ditado, cão que late não morde? Mas aquele que não late, ei, fique atento com ele, porque ele pode te abocanhar pelas costas. Esse você precisa ter cuidado. O que eu entendo com isso não é de muito falar, não é de muito se esbravejar, não é de muito decorar alguma coisa da palavra de Deus, não. É o entender e o ser. Aleluia. Ser a palavra, viver a palavra vai fazer a diferença. A palavra liberada, haja luz e ouves luz. Você pode dizer, ei, mas espera aí, pastor, essa foi a palavra de Deus. Nós estamos falando de um Deus todo poderoso, sim, mas logo em seguida eu quero também falar de um homem chamado Noé, que andou com Deus, caminhava com Deus, Deus achou graça nele, e esse homem pregou a palavra, poucas pessoas ouviram, se não só toda a sua casa, e glória a Deus por isso, porque os seus, os da casa, ouviram a pregação e a voz da palavra de Deus na pessoa de Noé, e esse salvou a sua geração, salvou a sua casa, a sua família, com uma palavra. Notem que esse mesmo homem, depois do dilúvio, porque entendeu a voz de Deus, teve a sensibilidade e falou da palavra, ele construiu o primeiro navio da humanidade. Não tinha a tecnologia que temos hoje, orientado pela palavra, sensibilidade, caminhada com Deus, vida de oração e propósito. Hoje nós temos a tecnologia, temos a internet no celular, você baixa várias bíblias, você decora o que você quiser, pregações e outras coisas mais. Hoje o pai Google ensina muita coisa para mim, para você. Mas onde fica a palavra? Onde ficam os princípios? Onde ficam as coisas que o Senhor deixou desde a fundação do mundo? O que nós estamos fazendo com a palavra que precisa ser liberada? E nós estamos sufocando a boa semente. Nós estamos sufocando com as coisas rotineiras. Nós estamos sufocando com os nossos costumes e os nossos achismos. Precisamos potencializar aquilo que já temos em nós. E há um bombardeio espiritual, pasmem, na vida de homens e mulheres de Deus, um bombardeio espiritual, para que eu e você não profira a palavra, e ficamos às vezes pegos num sentimento, será que é Deus? Será que não é? Será que sou? Será que não sou? Ora, quem sou? E quem somos? Somos filhos amados, e a Bíblia nos declara, ei, vós sois filhos de Deus. Aleluia. Eu quero confirmar isso com você. Aleluia. Primeira epístola de João, se eu não me engano, capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Sim. Glória ao teu nome, Senhor. Primeira epístola de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ei, João está afirmando, veja que grande amor tem o Pai Todo-Poderoso, a ponto de nos fazer filhos de Deus. Como somos filhos? Por intermédio de Jesus, os sacrifícios. Lembra da ceia? Lembra do propósito? Lembra da causa? Sim, Jesus, a porta, a pedra angular, a rocha pela qual eu e você estamos firmados, e precisamos permanecer nele. Lembra da palavra ministrada da videira? Permanecer ligados, enxertados. Mas se nós ficarmos pegos e presos aos terrores e ao mal propagado, nós não vamos conseguir liberar a palavra, nem reconhecer quem somos no Senhor. E aí nós nos prendemos e a gente começa a ver pessoas presas e trancadas na alma, nos sentimentos. Irmão, nós tratamos de libertação aqui nessa casa.
E quantas pessoas nós atendemos aqui, vimos pessoas por conta de uma pequena palavra dita na infância, ou dita na sua adolescência, ou dita na sua mocidade, tranca aquela pessoa em seus sentimentos, tranca ela e baixa uma autoestima, uma baixa estima, e ela fica com um complexo de inferioridade, e aquela pessoa começa a se lastimar e a se maldizer: nunca mais poderei fazer isso ou aquilo, porque minha mãe falou que eu não serviria para aquilo, meu pai me amaldiçoou, e fica carregando aquele baú de maldição durante a sua vida. Fica se lastimando, dizendo coisas somente do passado. E Jesus tem falado nesse altar, o Senhor tem falado conosco nessa casa: esqueça o passado, pense no seu presente, para que você possa viver o seu futuro. Aleluia! O nosso futuro está no Senhor, Ele é o futuro. Desde o princípio Ele falou: vocês estão aqui de passagem. Estava tudo preparado para sermos eternos aqui no mundo, sim, de fato era, mas até que Adão deixou a sensibilidade, descumpriu a ordem do Senhor Todo-Poderoso, ele e Eva então caíram no engodo de Satanás e comeram daquilo que não deveriam comer, por conta da desobediência, saíram do jardim do Senhor. Mas o plano de Deus é sempre colocar a mim e a você nesse jardim de amor, nesse jardim do deleite do eterno. Aleluia! O jardim não foi tirado de nós. Nós, por conta do pecado, é que tivemos que sair dele. Por conta da desobediência, ficamos frustrados, porque não levamos a sério os princípios do Senhor e a sua palavra. Ora, se somos filhos de Deus, devemos ser parecidos com Ele. Mas olha para irmãos, olha para amigos, olha talvez para você mesmo. E quantas palavras de maldição você já ouviu, você continua falando até hoje? Quantas coisas você continua mantendo até hoje? Para um pouco e reflita na sua vida. Hoje é uma manhã memorável para isso, é muito bom, porque é uma manhã de lembranças, é uma manhã que nós vamos lembrar daquele que já levou no alto da cruz todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e essa palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Bem, Luiz, se eu fui sarado, por que ainda estou doente? Porque aquilo que eu falei não basta pairar, o Espírito ele precisa ser proferido. Não basta conhecer de Bíblia, estudar de Gênesis e Apocalipse e não proferir a palavra no tempo certo. Não basta cantarmos lindos versos e canções. Não basta. Se não potencializarmos isso em nossa vida para que seja o caminho. Eu falo a palavra, ela vem como um degrau. Eu falo a segunda, ela vem como outro degrau. Eu falo a terceira e ela vai indo. Eu vou profetizando a minha própria caminhada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que ela diz que eu sou? Ei, eu sou filho amado. Aleluia! O que nós somos? Filhos. Ei, mas se eu sou filho, então eu sou herdeiro? Sim, herdeiro das bênçãos de Deus. Então, se eu sou herdeiro das bênçãos de Deus, que bênçãos são essas? Aquelas conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. E aí, quando eu entendo que eu tenho essas bênçãos do Senhor conquistada na cruz do Calvário, eu começo a lembrar: ei, mas eu também tenho uma herança do meu pai. Meu pai, quem foi meu pai? Meu pai foi um alcoólatra. Não conhecia o Evangelho, foi entregue a demônios. Minha avó era espírita, entregou ele a demônios. Minha mãe casou com ele, estando ela desviada do caminho do Senhor. Retomaram para a igreja, aceitou Jesus, pois bem, ainda foi uma luta. Com isso tiveram 7 filhos. E aí, quando a gente começa a entender que precisamos deixar o passado para trás, eu digo: eu não quero a herança do meu pai. Que herança que eu estou dizendo? A espiritual, os demônios, aquilo que foi oferecido em altares, em cachoeiras, aquilo que foi enterrados. Eu não rejeito essa herança do meu pai, e eu quero a do meu Pai Celestial, aquela que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Essa eu quero. O poder da palavra vai fazer a diferença na minha vida.
vida e na sua vida? Precisamos potencializar isso um pouco mais nisso, entender, né? Estão tentando bombardear a minha mente e a sua mente com tantas informações, tantas derrotas, para que eu e você fiquem à beira de um caminho. Mas não é hora de parar, pelo contrário. O pastor Fabiano falou aqui, a Covid-19 nada mais é do que um preparo de Deus para a igreja. Se sinta privilegiado por passar por esse tempo. Paulo dizia que as nossas leves e momentâneas tribulações, leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória incomparável. Não dá para comparar o que há de vir no Senhor. Não dá para se comparar em linguagem terrena, em linguagem pobre como a nossa. O nosso português se torna pobre para comparar com as coisas que há de ser revelada. Não há palavras bonitas em mim para dizer quão formoso é o céu. Ele é formoso, é maravilhoso, é lindo, é esplêndido. E isso ainda é pouco para ainda elogiar e dizer quão formoso é esse lugar. Quão maravilhoso é esse lugar. Certa vez eu vivi uma experiência com Deus. Estando eu ainda em minha casa, meditando na palavra, havia recebido um convite para ministrar numa casa de um amigo meu, pastor. Era aniversário de casamento deles, e ele é formado em teologia, um homem de Deus. E eu falei, poxa, quem sou eu para ministrar no lado do servo do Senhor? Estou aprendendo, estou engateando ainda, e meu Deus, que vergonha, o que eu vou falar lá? Não sei. Fiquei durante uma semana com a Bíblia, desfolhando para um lado para o outro, e Senhor, me dá uma palavra. Quando de repente eu, desfolhando a Bíblia, chega minha esposa, senta diante de mim, trazendo um lanche para mim. Isso era a parte da tarde. Ela trouxe, filho, está aqui um lanche. E aí, Deus já te deu a palavra? Eu falei, ainda não. A palavra na verdade já estava dentro de mim. E aí naquele momento que eu falei, ainda não, eu estava conversando com ela de frente comigo, sentada à mesa, quando de repente um braço atravessou o teto da minha casa e tocou. Eu estava com os braços cruzados sobre a mesa, e aquela mão, aquele braço, só vi um braço, irmãos, e tocou, com as mãos fechadas, tocou em meu braço. Quando tocou em meu braço, eu tive um arrebatamento de espírito. Se você acredita ou não, eu creio o que eu vivi, eu sei o que eu vivi, eu estou falando o que eu vivi. Tenho a minha esposa aqui por testemunha. Não sei se você crê nisso ou não, não sei quem está assistindo vai acreditar ou não, mas eu sei o que eu vivi no Senhor. Eu estou compartilhando o que eu vivi. É legal a gente contar de Paulo, contar de Pedro, contar de João, mas é legal também falar da sua vida. É legal falar das suas experiências com o Senhor, porque se você vive a palavra, você precisa ter testemunhos. Aquela mão me tocou, presbítero Luiz, e automaticamente quando ela me tocou, meu espírito saiu de si. E quando ela me tocou, eu me senti conectado com ele. Eu sabia que era a mão do meu Deus, eu sabia que era Jesus. Eu falei, Jesus, é você. Eu estava saindo do meu corpo, e eu comecei, o teto da minha sala sumiu, virou um céu azul bem clarinho, poucas nuvens, e aquela mão subindo, eu ia ao encontro dele. Irmãos, é interessante, foi tão maravilhoso, que eu me senti conectado com ele, eu entendi tudo. Ele não precisou falar nada, eu não falou nada comigo, eu só senti a mão, e quando a mão me tocou, eu sabia que era meu Pai. E quando eu entendi que era o meu Pai, eu falei, eu estou subindo. A minha esposa estava de frente comigo, e ela começou a falar, o que está acontecendo? Fala comigo, o que está acontecendo? Eu comecei a falar em línguas, ou seja, a carne que estava ali estava falando em línguas com ela, e eu estava naquele momento num ápice com Deus. Fábio, eu me senti tão completo com Ele. Eu falei para minha esposa, eu amo você demais, eu amo meu filho estava na escola nesse dia, eu amo meu filho, amo minha esposa, amo minha mãe que já faleceu, meu pai, amo meus irmãos, amo muito vocês que estão aqui, mas irmãos, não se compara esse amor com aquele que eu senti quando Deus me tocou. Era um amor
que me preencheu, tomou tudo, e eu falei: filho, eu te amo muito, mas eu não entendo, foi maior do que o amor que eu sinto por você. E eu me senti amado por Ele, eu amei Ele, eu me senti conectado com Ele, foi uma fusão perfeita, foi algo maravilhoso. E dentro desse tempo que eu estou contando para vocês, parece que foi 1 hora, 2 horas, não é? Mas pasmem, isso durou o quê? Segundos. Porque a Raquel, quando eu estava nesse momento com os ares, a Raquel estava assustada, falando assim: para com isso, eu estou ficando assustada. E eu estava naquele lugar bem mais alto, eu estava no lugar alto, e quando eu ouvi de longe a voz da Raquel: filho, fala comigo, eu estou ficando assustada, eu olhei e vi meu corpo sentado à mesa, a Bíblia desbruçada, e minha esposa levantando apavorada comigo. E quando eu olhei para o meu corpo, eu senti nojo dele, eu vi a sujeira que tinha na minha carne, eu não queria voltar, eu senti nojo do meu corpo, eu falei: não, eu não quero. Mas automaticamente, quando eu olhei e vi meu corpo, eu voltei. Quando eu voltei em si, eu desbrucei sobre a Bíblia, comecei a chorar, e ela falou: o que foi? Eu chorava, eu, tomando fôlego: Jesus esteve aqui. Aleluia. Aí você fala: pastor, mas por que você sentiu nojo do seu corpo? Por que você sentiu? Irmãos, eu estava numa semana de oração, uma semana de jejum, eu não estava fazendo nada de errado, eu não estava traindo minha mulher, eu não estava pecando, eu não tenho maus costumes, eu estava lendo a Bíblia estava aberta diante de mim, era para estar santinho, né? Era para ser santinho, não é? Mas não é. A carne nunca vai ser santa. O Espírito sim pode ser santificado e aperfeiçoado, mas a carne não. Entenda que eu tenho falado isso aqui, a carne nasceu aqui, ela é daqui, ela é da terra, mas o fôlego de vida que habita dentro de você, ele veio de Deus, e para Deus ele irá voltar. Aleluia. O que está dentro de você é um depósito do Senhor, e ele vai requerer no dia dele. Estava tudo direitinho. Por que eu senti nojo? Porque a carne, ela peca, ela se deteriora, ela envelhece, ela fica podre, fica um dia sem tomar banho, fica um dia sem comer, ou come demais para você ver o que acontece. Misericórdia, não dá, ela se definha rápido. Mas o Espírito não, o Espírito, a eternidade é algo maravilhoso. E quando eu voltei em si, quando eu olhei e abri, eu falei: Senhor, quando eu voltei em si, eu não sei. A Raquel não fez aquilo. Raquel não teve o tempo de desfolhar a Bíblia e procurar onde eu iria ler, onde eu iria pregar. Mas quando eu voltei a si e olhei para a palavra de Deus, estava aberto em 1 Coríntios, no capítulo 13, dizendo: o amor é o dom supremo. Eu provei do amor de Deus naquele dia, eu provei do amor de Deus naquela tarde, e tive uma das maiores experiências da minha vida por conta do amor. Sentir o amor, provar o amor na sua carne, ela se derrete, ela não aguenta, aí seu espírito sai. Eu falei: meu Deus, que tremendo foi isso, que maravilhoso foi essa experiência. Aí vocês me perguntam: e o que você pregou lá, pastor? Pergunta. 1 Coríntios capítulo 13. E o que diz? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura seus
não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Regozija-se com a verdade. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Aleluia. Paulo disse isso, eu preguei isso naquela noite. Foi maravilhoso o que Deus fez, foi maravilhoso viver aquele momento. E cada vez que eu medito nesse amor, cada vez que eu paro para refletir nessas frases, eu vejo que essas palavras que já estão dentro de nós, que já ouvimos por muito tempo na nossa vida, e muito de nós tem deixado ela adormecer na consciência e no coração. E o que nós precisamos fazer nesse dia, e o que nós precisamos fazer daqui por diante, é lembrar da palavra de Deus que já está dentro de nós, deixá-la fluir dentro de você, e proferir, porque não basta só sentir a presença, como nós já falamos, mas é preciso você proferir a palavra, dando ordem ao seu futuro. Dê ordem ao seu futuro. Comece a preparar para viver um presente diante de Deus formidável, acreditando no amor de Deus, acreditando nesse grande amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça e tenha a vida eterna. A eternidade está garantida, foi proposta para mim e para você. Mas o que fazemos com essa palavra, irmãos? O que fazemos com esse tempo? O que fazemos hoje? Vamos ver as muitas informações que a mídia está lançando, que o mundo está propagando, as muitas coisas que estão fazendo para preencher a sua mente, sobrecarregar o seu consciente. É tanta coisa, tanta informação, é tantas coisas, tantos comerciais, tanta propaganda, tanto trabalho, tanta dificuldade. E esquecemos de pronunciar a vitória, a alegria, a salvação que Jesus já propôs para a humanidade, dos filhos e filhas, o amor de Deus ao ponto de se doar. Não adianta muito profetizar, não adianta falar as línguas dos anjos, saber de tantas essas coisas, mas se você não tiver o amor, não adianta ser rico, não adianta. Em meio ao que estamos vivendo hoje, a doença propagada, o rico não se salva dela, mas o amor salva. O amor liberta, o amor cura, o amor cuida, o amor lança fora todo medo. E nós estamos vivendo com medo, por não proferir o amor, pastor Silvio, por não proferir as coisas do amor, as palavras do amor. E é um mandamento de Deus, um mandamento. Jesus disse em João, vamos lá, irmãos, João, Evangelho de João, capítulo 13, no verso 34, Evangelho de João, ele diz o texto, epígrafe, como diz a Débora, a epígrafe diz, novo mandamento, o novo mandamento. E diz assim no verso 34, o novo mandamento eu vos dou, qual é? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O que é um mandamento, irmãos? É uma ordem. E se você seguir o mandamento, seguir a ordem dada por Jesus e viver esses princípios, você será salvo. Porque você vê que Paulo falou lá em 1 Coríntios 13, ele falou assim, que não basta tantas coisas que a gente pode fazer aqui, mas se você não carregar o amor. E ele fala no finalzinho do capítulo, ele fala assim, agora permanece a fé,
a esperança e o amor. Dentre todos esses, o amor é o maior de todos. O amor vai carregar a esperança e a fé. E interessante que eles formam um conjunto, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. E parece que já está virando uma salada nisso, né? Mas não é. Olha o que Deus está falando para mim e para você. A palavra, a fé e o amor precisa estar em conjunto dentro de nós. E nós vamos ver e perceber que isso é nada mais, nada menos do que uma manifestação da Trindade de Deus dentro dos filhos. Uma manifestação do Trino Deus num ser tricotômico que somos nós. A manifestação do Todo-Poderoso carrega o amor. Um novo mandamento eu vos dou. Qual é? Amai uns aos outros. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor padece. Mas o amor jamais acaba. O amor é a porta que nos leva a Deus. O amor é a chave de tudo. Orem para que o Senhor nos batize com o amor todos os dias. Orem para que o amor cresça dentro de nós. Orem para que essa palavra permaneça dentro de nós. Se a gente permanecer com essa palavra e entendendo e recebendo esse amor de Deus, Ele diz: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso está no capítulo 14 de João, do verso 13 em diante. Ele diz: tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É uma palavra afirmativa: eu o farei. Se me amais e guardais os meus mandamentos. E qual é o mandamento? Eu falei lá em cima, um novo mandamento eu vos dou. Qual é? O amor. Amem uns aos outros. Então, se eu tenho o amor de Deus dentro de mim, eu tenho o que? A palavra. É a palavra que foi liberada, o amor liberado dentro de mim. Aí eu tenho fé para proferir. Eu não posso amar o João só porque o João é meu amigo. Eu conheço a sua família, o seu pai, sua mãe, conheço a sua história, a sua infância. Não, ele é meu mais chegado. Não. Eu não posso amar alguém só de boca, ou só com alguns tapinhas nas costas e dizer: não, Enivaldo, você é meu parceiro, você é mais que amigo. Só de tapinha. Não, eu preciso amar com o amor de Deus, eu preciso amar de verdade. Eu preciso ceder meu tempo para Ele, eu preciso gastar parte da minha vida em prol da vida dEle. Eu preciso ter tempo de oração com Ele, eu preciso chorar com Ele, eu preciso sorrir com Ele, eu preciso ser melhor para com Ele servi-lo em amor. E se eu tenho esse amor, eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra dentro de mim, eu começo a proferir o que? A vontade do Pai. E se eu começo a proferir a vontade do Pai, Ele diz, quem está dizendo isso é Jesus: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo assim farei. E aí eu lembro da palavra que foi ministrada, e ela está bem aqui na frente, ó. A videira, João 15. A videira e o ramo, se permanecer ligado neles, enxertado nele, Ele é a videira verdadeira. Ele diz: eu sou, Jesus dizendo, João 15, verso 1: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo olha a palavra de novo aparecendo, pela palavra que vos tenho falado. Aí ele diz no verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei. É onde? Em vós, em nós. Permanecei no Senhor por intermédio da palavra, e Ele vai permanecer em você. E logo em diante, no capítulo 17 de João, nesse mesmo João, temos esse mesmo Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que deu a vida por mim e por você, orando,
fazendo uma oração sacerdotal, dizendo: Pai, eu não rogo somente por esses, ou seja, pelos apóstolos, pelos discípulos que aqui estão, mas eu rogo também por esses que hão de vir. Esses são eu e você. Na palavra, ele acreditou, ele sabia o que estava proposto para ele, e foi fiel à palavra do seu pai, e cumpriu, subiu ao madeiro. Ele se permitiu morrer por mim e por você. Ele se permitiu ser tocado pelos malfeitores. Ou você acha que Deus não tinha poder para acabar com aquilo tudo? Ou você acha que Jesus não tinha poder? Porque nos textos anteriores ele chamou os discípulos e disse assim: ei, eu estou angustiado até a morte, vamos orar. Ele chama os seus discípulos para um momento à parte, para um momento que de palavra, vamos orar, vamos verbalizar. A minha alma está angustiada até a morte. A angústia vai vir, sim, os temores, os terrores, mas o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é liberar a palavra, porque o amor já está em nós. Conhecemos o amor, vivemos pelo amor, mas a palavra está sendo sufocada, e junto com isso a fé é esmorecida. Precisamos reagir, precisamos movimentar esse lugar. E quando eu falo esse lugar, não estou falando do templo. O templo em si, o templo em si não é nada, mas a igreja, você, o templo de Deus. Você precisa movimentar um reino que existe dentro de você. Você já parou para prestar atenção que existe um reino? Eu estava vendo a reportagem do reino chamado Inglaterra. A rainha, os príncipes que já morreram, perderam, e a reportagem estava falando, não sei se vocês acompanharam isso, de um príncipe que morreu, e fizeram um velório dele, morreu de Covid, e aquela coisa toda, aquele velório. Eu falei: nossa, um reino, eu vi castelo, eu falei: meu Deus, olha só, coisa linda, castelo, reinado, aquela coisa toda. Eu falei, imaginando, olha, a palavra de Deus diz que existe um reino. O reino de Deus está dentro de vós. Mas nós não usamos um terço dessa capacidade para movimentar um reino de Deus dentro de nós. Nós somos, a palavra diz que se temos a palavra e a palavra está em nós somos uma fonte a jorrar, uma fonte a dar, a alimentar para outros. E eu confesso a vocês, eu preciso aprender mais dessa palavra. Eu preciso me aprofundar mais nisso, eu preciso viver mais isso. Porque eu reconheço que ainda não sou aquilo que deveria ser, e eu quero, eu busco, e incentivo a todos a fazerem o mesmo, a aprender a movimentar o poder do reino de Deus dentro de nós, e não se limitar às coisas, não deixar que entule o santuário de Deus dentro de você, que colocam coisas, adereços que não condiz com aquilo que é de Deus, não condiz com aquilo que é santo. Você imagina um lugar como esse? E se apenas deixarmos uma brecha, se apenas esquecermos a porta aberta um dia e não fecharmos esse salão, se apenas deixarmos a porta aberta um dia, existem moradores de rua, e que o Senhor os salve, os guarde, os livre. Mas imagine se sairmos todos dessa reunião e deixarmos tudo aberto aqui, e um morador de rua vem com aquela sacolinha dele cheirosa, em cima de deixar aqui no altar, todo cagado, as suas impurezas, roupa suja, fedendo, e deixa uma sacolinha daquele aqui. Daria para prestar culto no outro dia? O cheiro seria desagradável. Você entende? Basta uma brecha, basta uma porta aberta, basta um vacilo meu e seu. Não é que nós não queremos que os moradores de rua entrem aqui, eles têm total liberdade para isso, mas com nós aqui, com a igreja em movimento, aí nós podemos cuidar e tratar da vida deles. Mas quando você esquece uma porta aberta, eu quero comparar com o malfeitor, com o maligno, com o mal que vem sorrateiramente agindo no nosso descuidado, na nossa falta de zelo com as coisas que é do Senhor. E quando eu falo a falta de zelo, eu estou falando para você olhar para você mesmo, e a falta de zelo que você tem com o seu coração, com a sua mente, porque nós estamos orando pouco, jejuando pouco, se consagrando pouco. Precisamos fazer mais,
para que a gente não venha perder o que é a palavra. Porque a palavra liberta, cura, salva, e ela te justifica. A palavra de Deus, o Senhor há de justificar você por intermédio da palavra, não você a si mesmo. Quem procura a salvação pelos seus próprios braços não vai ter vitória. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. O Senhor me lembrou de mais uma passagem. Jeremias 17. E o profeta diz assim, Jeremias 17, diz assim no verso 5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz de sua carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Olha bem, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O que está dizendo nesse texto aqui, bem claro: maldito o homem que confia. Não, maldito eu se eu confiar no BIM. Não é isso, não, interpretação, irmão, de texto. Maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço, e se aparta das leis do Senhor, dos princípios do Senhor. Quando nós achamos que a nossa força é suficiente do que a força de Deus, que eu posso fazer sozinho, irei perecer. Verso 6 diz assim: porque será como um arbusto solitário. Viu como está falando de um indivíduo? Será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, porque ele confia em si mesmo, então ele não vê chegando o bem, ele trabalha sozinho, ele vive para si, ele é egoísta, sentimento egoísta. O homem que pensa, que vive sentimentos assim, ele é maldito. E o que é ser maldito? É uma pessoa que não é bendita. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, da terra salgada e inabitável. Aí o verso 7 diz assim, olha que bem: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas. Olha a palavra. E onde nós vamos ficar no meio de tudo isso? Qual é o nosso posicionamento nessa manhã, mediante a mesa do Senhor e as palavras que já foram liberadas? O que nós queremos ser? O que nós queremos nos tornar? Vamos permanecer ligados na videira? Sim ou não? Vamos viver a palavra com ousadia e intrepidez? Vamos falar a palavra ou vamos só deixar o Espírito pairar? Será que aprendemos nessa manhã que não basta só ter a presença, mas é preciso verbalizar, falar, e parar de se lastimar e dizer: olha, meu dia está ruim, estou desempregado, estou passando por uma prova, está faltando isso e aquilo. Para de dizer o que falta. Aleluia, aleluia. E aprenda a ser grato pelo que você já recebeu. Porque Paulo diz: porque eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu. Jesus, no tempo de traição, ele deu graça. No momento de traição, ele chamou os seus discípulos para cear e bendizer o nome do Pai, porque ele entendia o propósito. Queremos carro do ano, viver os belos prazeres da carne. Ei, a sua carne, ela vai ficar aqui. Não alimente a vontade dela, mas sim a do Espírito. Pense nas coisas do alto, porque delas são o reino de Deus. Comece a cogitar nas coisas celestiais e não nas que os seus olhos podem ver e tocar, porque tudo isso vai passar. Mas a palavra jamais passará. E se a palavra está em mim, se a palavra está em você, então todas as coisas nós podemos no Senhor. Então comece a profetizar, comece a liberar a palavra, mas com consciência. Não seja dado ao muito falar, porque quem muito fala pouco faz.
Mas pense um pouco mais e quando falar, fale com propriedade, fale com firmeza, fale assim diz o Senhor, porque eu sou servo dele. Eu sou os olhos do Senhor nessa terra, eu sou sua boca, sou os seus pés andando nos lugares. E se somos no Senhor, e se estamos nele, a nossa vida nunca mais será a mesma. Quero chamar o ministério de louvor, quero chamar os obreiros. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para ministrar com vocês nessa manhã e compartilhar das boas novas do reino de Deus. Podemos fazer a diferença. Podemos ser a diferença quando acreditamos no que somos. Há poder no nome de Jesus, sim, mas há poder também em suas palavras. Ele mesmo disse: se creres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo quanto pedires em meu nome eu farei. É uma afirmativa. É uma afirmativa. Será que nós estamos prontos nessa manhã para afirmarmos alguma coisa que você percebeu que estava errado na sua vida e você fala: ei, agora eu quero que você saia? Será que você está pronto agora nesse momento que nós vamos fazer o convite da graça, um convite para você começar a verbalizar as palavras de Deus que já está dentro de você, a dar ordem na sua vida? Olha como tudo que já foi tem sido ministrado nesse lugar está caminhando pela mesma linha, a ordem de Deus na vida dos filhos. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Vamos adorar o Senhor.